A gente vai ler o início do capítulo 2. Portanto, o amor fraternal e a humildade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranhados afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A carta a Filipenses é conhecida, as pessoas falam que ela é como uma carta de amor, né? Que Paulo ele tinha um carinho por essa igreja, que era uma igreja que o abençoou, que o acompanhava no ministério. E essa carta ela foi escrita quando Paulo estava em prisão. Foi uma das cartas que Paulo escreveu quando estava em prisão. E apesar das condições que ele estava, a carta ela é repleta de versículos animando, encorajando e falando da alegria dele, do contentamento dele pelos testemunhos daqueles ali, mas também pelo serviço a Deus, por estarem no caminho do Senhor. A carta fala o tempo todo: anime-se, alegre-se, anime-se, alegre-se. E esse capítulo 10, ele é decorrência do primeiro, e no primeiro capítulo a gente vê ele falando justamente isso, né? Quando ele faz as saudações ali, ele transborda ali de paz, de gratidão, ele transborda ali o reconhecimento que ele tem àquela igreja ali, pelo suporte de participar com ele no serviço, no ministério, na graça de servir ao Senhor. Ele fala da saudade que ele tem daquela igreja, né? Ele fala do amor, ele encoraja a que eles permaneçam, ele diz: olha, eu estou orando por vocês e oro para que vocês se fortaleçam, que vocês vão mais profundo no conhecimento, que vocês vão mais profundo naquilo que Jesus tem para a vida de vocês. Aí ele, na continuação das saudações, ele começa a falar, né, dar testemunho da situação dele: olha, eu estou em cadeias, e essas cadeias que estão me afligindo, tem testemunhado de forma tal que tem irmãos que, por causa das minhas cadeias, começaram a se levantar e pregar a palavra do Senhor. Ele fala que ali toda a guarda pretoriana, todas as pessoas que estavam envolvidas naquele contexto da prisão dele, estavam sendo testemunhas de que ele era um homem de Deus, de que ele falava e pregava o que era verdade, que Jesus Cristo era Senhor, era Filho. Ele fala também de outros homens, vamos dizer assim, pastores que se levantaram e pregaram a Jesus por causa que ele está em prisão, mas aí ele diz: olha, cuidado desses, porque esses estão fazendo por causa da própria imagem. Eles fazem isso para se promover, eles não estão fazendo isso reconhecendo a Cristo, eles estão fazendo isso porque querem algo para si mesmo. Mas ele disse: olha, portanto, o evangelho de Cristo está sendo pregado,
E no capítulo 1 ele termina agradecendo ali a ajuda que ele tem recebido. E aí começa esse capítulo 2. Esse capítulo 2 ele já foi mencionado aqui várias vezes na nossa plataforma. Marcelo, acho que falou sobre ele essa semana, se não foi a outra, sobre o tributo a Cristo. Ele mencionou alguns versículos aqui. E eu não queria entrar nesse contexto porque já foi falado. Mas quando começa esse versículo 2, o capítulo 2, a primeira coisa que me chama a atenção é quando ele começa assim, olha, portanto, se, e ele começa uma carreira aí de si. Ele faz se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. E eu comecei a ver aquele se ali e me perguntar por que esse se? Por que essa colocação de si aqui? E lendo e vendo, eu comecei a perceber e li alguns artigos também que esse se, ele não era ali na sua função de condicional, mas ele trazia justamente a convicção do que vinha depois do se. Se ele estava confirmando ali que existia o conforto. Portanto, nós temos o conforto em Cristo, nós temos a consolação no seu amor, nós temos a comunhão através de Cristo, a comunhão do Espírito. Nós somos cheios dessas compaixões, desses entranháveis afetos. Esses entranháveis afetos são sentimentos que são mais profundos do nosso interior, da nossa alma. Nós dizemos que temos isso em Deus e para com Ele. E depois ele faz essa reflexão no versículo 1, e quando ele começa o versículo 2, se nós temos tudo isso, então ele vira para aquela igreja ali, ele diz, olha, completai o meu gozo. Porque vocês conhecem aquilo que eu preguei a vocês. Vocês conhecem sobre Cristo hoje, vocês ouviram falar, eu testemunhei, eu ensinei. Vocês foram chamados, batizados, e hoje vocês estão fundamentados nessa fé. Então, completem o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de agir, o mesmo modo de pensar, para que andem em comunhão, para que andem pensamentos iguais, para que sejam ânimos iguais. Paulo adverte ali, chama atenção ali, olha, se sabemos que Deus e Jesus Cristo têm operado tudo isso em nós e através de nós, então sabemos que o nosso gozo é completo quando nós andamos alinhados com isso e nesta comunhão e nesse mesmo Espírito, unidos no mesmo pensamento, trabalhando com o mesmo propósito, caminhando no mesmo sentido. No versículo 3 ele diz, olha, não faça nada que seja por contenda. Presta atenção a isso, não faça nada. Se é divisão, se é contenda, se são intrigas, se são coisas que vão dividir, quebrar essa comunhão, quebrar essa unidade que Jesus está operando a vocês, não façam nada por isso. Antes, preocupe-se mais com o outro, considere o seu próximo superior a você mesmo. Cuide para que ele seja cuidado, cuide para que ele esteja bem, cuide para que você esteja bem com ele, cuide para que vocês possam andar juntos da mesma forma, cuide para que o respeito, o zelo, a comunhão, eles não estejam sendo rompidos, não sejam ligações frágeis, mas sejam ligações que sejam fortalecidas por aquilo que Cristo fez pelas suas vidas. Ele dá ali, então, o exemplo de Cristo. Olha, no versículo 5, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aí ele começa a decorrer, né? Que Cristo, ele fez homem, ele não usurpou nenhum dos seus direitos, mesmo estando na forma de Deus, sendo da forma de Deus, sendo Deus, ele veio, ele se reduziu à imagem, à essência, à identidade de um homem. Em nenhum momento, no seu crescimento, na sua caminhada, no seu ministério, na sua juventude, na sua infância, ele usurpou seus direitos divinos, mas ele avançou em todo o processo naturalmente como homem, suportou tudo isso como homem e renunciou isso tudo que ele tinha, a sua grandeza, a sua glória,
estar no céu para um propósito, dar exemplo e ser testemunho para que nós pudéssemos ter este mesmo sentimento que havia em Cristo. Cristo, no seu exemplo ali, estava nos chamando, nos direcionando, nos mostrando que uma caminhada com Ele precisava ser uma caminhada de renúncia. Uma caminhada onde eu abro mão dos meus direitos, do que eu penso que seja meus direitos, do que eu penso que seja meu. Eu abro mão disso para compartilhar, eu abro mão disso para receber, eu abro mão disso para dividir. Eu abro mão disso porque ao meu redor existem pessoas que precisam ser tocadas, pessoas que precisam ser liberadas, pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser ministradas, pessoas que precisam ser socorridas. Quando Deus, Jesus, abriu mão de tudo isso, foi para que as pessoas recebessem dele, através dele, como homem, servindo a Deus, obedecendo a Deus, glorificando a Deus, sendo honrado, sendo íntegro para com Deus, que ele fosse instrumento de Deus Pai ali para trazer cura, para trazer libertação, para trazer palavra, para trazer socorro, para trazer esperança. E quando essa palavra diz, olha, este aqui é exemplo que você deve ter em você, porque se você ouviu da comunhão, se você ouviu do zelo, se você ouviu da compaixão dele, você agora tem que andar neste caminho. No versículo, deixa eu ver qual é aqui. No versículo 12, quando ele fala, olha, de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, quanto mais agora na minha ausência. Ele disse assim, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. E quando ele fala efetuar ou desenvolver a salvação, ele não está dizendo que nós fazendo isto, seguindo o exemplo de Cristo, fazendo boas obras, ajudando as pessoas, servindo a pessoas, vamos garantir a nossa salvação. Ele está dizendo, olha, a salvação que eu te dei, a qual te coloca num posicionamento onde você pode seguir os passos de Cristo, onde você pode ir atrás do exemplo dele, onde você pode se assemelhar a ele, no que ele caminhou, no que ele andou aqui na terra. A salvação que eu te dei, esse presente e essa graça, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser vivida e vivenciada por você, ela precisa de que você se apoie nela, que você acredite, que você exerça o papel de uma pessoa salva, um papel de uma pessoa que foi restaurada, que foi aceita, que foi socorrida, que foi perdoada, que entrou no processo de transformação, que entrou no processo de purificação, no processo de santificação. Caminhe nessa salvação, aprofunde-se em me conhecer, aprofunde-se em conhecer ao que é a palavra de Deus, aprofunde-se a ser cheio da presença de Jesus, cheio do que é a palavra, cheio do que é o Espírito, cheio desse amor, cheio dessa compaixão, cheio do que é espiritual, abrindo mão de todos os direitos, abrindo mão do que você considerava que era prioridade na sua vida, para aí você entender o que Deus está fazendo. Para aí você saber que Deus vai, nestas circunstâncias, nesse plano de fundo, efetuar em você aqui o que diz o versículo 13. O querer e efetuar e o realizar. É Deus que faz isso em nós. Mas ele prepara nossos corações através da salvação, ele prepara nossos corações através do exemplo de Cristo, ele prepara nossos corações através da nossa caminhada, através dos nossos testemunhos, através de nossos atos. O querer e o realizar de Deus e o efetuar dele nas nossas vidas. Paulo, ele deu um exemplo disso. Em Filipenses, ele é o exemplo disso. Quando Paulo pegou para a igreja de Filipos e chegou a Filipos, não foi plano de Paulo ir para ali. Não foi decisão e planejamento. Paulo chegou a Filipos na segunda viagem missionária dele. Ele tinha outro destino, ele tinha outro planejamento, ele ia para outro lugar.
Era o que estava no coração, é o que ele tinha decidido, é o que estava na mente dele. Até que Deus aparece numa visão e diz: passa a Macedônia. Deus dá uma visão: passa a Macedônia. E ele diz imediatamente, ele com Silas se levantam em Lucas e vão para a Macedônia, chegando aqui ali em Filipos. E nós podemos pensar que aquela igreja que Paulo agora está declarando o seu amor, está dizendo: olha, o testemunho de vocês tem me tocado. Vocês são a igreja que tem contribuído, vocês são a igreja que tem enviado ajuda pessoal para mim, vocês enviaram Epafrodito, vocês enviaram outras pessoas, vocês foram na tribulações, vocês foram socorro, vocês enviaram até mais do que eu precisava. Essa igreja que se tornou referência, que se tornou objeto do amor de Paulo. Paulo passou ali porque ele cedeu ao querer e ao realizar de Deus. Ele abriu mão da sua decisão de ir para a Ásia, para as cidades que ele tinha decidido ir, pregar o evangelho. Ele ouviu a voz do Senhor, o direcionamento do Senhor, e abriu mão e renunciou ao que tinha decidido e resolveu obedecer. Deus plantou nele o seu querer, a sua vontade e o seu realizar. E a gente pensa que quando isso acontece, ou pode pensar que quando isso acontece, quando nós temos um direcionamento de Deus e temos direcionamentos de saber o que é o seu querer, o que é o seu agir, o que é a sua vontade, a gente acha que vai ser tudo bem. A gente acha que os resultados só vai ser sucesso. A gente acha que vai prosperar porque foi Deus que falou, ele confirmou, ele me deu um caminho, ele me deu uma trajetória. E eu estou andando debaixo do seu querer, eu estou andando debaixo da sua vontade. Mas quando nós lemos como a igreja de Filipenses cresceu, Paulo passou só alguns dias naquele lugar. Ao chegar lá, ele procurou um lugar para orar, não havia sinagogas. Ele foi para a beira de um rio. Lá, mulheres se juntaram e começaram a ouvir Paulo e seus companheiros ali pregando o evangelho. Eles não tinham lugar de oração. Uma daquelas mulheres que estavam naquele grupo, Lídia, uma mulher temente a Deus, ouvindo o ensino, reconhecendo o seu ensino de Deus, levou Paulo e seus companheiros para a sua casa, rogou que eles viessem à sua casa, e é a primeira família que foi tocada. A palavra de Deus diz lá em Atos: ela e a sua casa todas foram salvas. E Paulo continuou ministrando e as pessoas começaram a se reunir ali na casa de Lídia. Só que um dia eles andando, uma jovem que tinha um espírito adivinho, veio perseguindo, falando, até que Paulo deu um fim ali naquela situação, ordenou o espírito que saísse daquela moça. E isso foi um levante todo na cidade, porque aquela mulher era fruto de lucro para outros. Numa cidade que era predominantemente romana, cultura romana, foi um levante. As pessoas se levantaram contra Paulo e Silas, colocaram eles nas prisões, mandaram bater com vara, açoitaram, prenderam na madeira. Até que naquele momento de dor, de prisão, de sofrimento, de feridas, não houve um pensamento na vida de Paulo, registrado aqui na palavra, de dizer: Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Esse era o teu querer, esse era o teu realizar. Mas a Bíblia fala deles louvando e orando aqui, naquele lugar, até que aquele lugar tremeu, as portas se abriram, as cadeias se abriram. Aí entra uma segunda pessoa que marcou a história da igreja naquele lugar, aquele centurião que ia se matar. E Paulo fala: não intentes contra a tua vida. E Paulo começa a ministrar na vida daquele homem. Ele vai, cuida das feridas de Paulo, de Silas, traz ele para a sua casa. Paulo prega a ele e toda a sua família. E quando Paulo pega a ele e toda a sua família, eles se entregam e se alegram em receber Jesus. Logo depois, vem uma ordem, na manhã seguinte, para libertar. Paulo diz: não, nós fomos presos injustamente, nós somos cidadãos romanos. Se eles querem nos libertar, que venham eles mesmos e nos libertem. E foi o que aconteceu. Eles são libertos pelos magistrados ali que temeram por eles serem romanos. E Paulo sai daquela cidade.
foram alguns dias, 2 famílias. O nascimento de uma igreja com uma visão espiritual, visão de reino, visão missionária. O nascimento de uma igreja que é contada como a única igreja que ofertava no ministério de Paulo. Simplesmente porque Paulo se abriu ao querer e ao realizar. Abriu mão dos seus planos para, como Cristo, obedecer aquilo que o Pai queria. Aquilo que o Pai tinha ordenado. Então, muitas vezes, esse querer se realizar que Deus quer efetuar nas nossas vidas, vão nos dar direcionamentos, sim, mas precisamos estar atentos, porque mesmo quando nós temos esses direcionamentos de Deus nas nossas vidas, isso não é para nós evidência de que não vamos passar por momentos de frustração, que não vamos passar por momentos e que vai ser difícil, que não vamos passar por momentos de aflição. Mas não é isso que Deus manda que o nosso coração esteja apegado, é ao que ele realizou. Paulo, em toda a carta a Filipenses, ele fala da sua alegria de resplandecer. Ele chega ao ponto de dizer, olha, sede meus imitadores, porquanto eu sou de Cristo. Era um homem completamente cheio da presença transformadora de Jesus na sua vida. Jesus tinha lhe mudado por completo. Jesus tinha feito algo para ele que nada do que ele havia sido antes ele alcançou. Ele não encontrou nenhum consolo ou alegria quando era fariseu, quando seguia as leis, quando perseguia a igreja. Ele não encontrou vida nisso, ele não encontrou socorro nisso, ele não encontrou razão de viver nisso. Mas depois que ele encontrou a Cristo, ele viveu para Cristo simplesmente. Quando Paulo escreve aos Filipenses, nós não vemos ali nenhum arrependimento de ter passado o que passou para que aquela igreja fosse implantada. E isso faz a gente refletir que a vontade de Deus, como a palavra diz, é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável porque ela frutifica, ela dá vida, ela gera vida. Vida em nós e vida através de nós. Eu estava pensando, quando estava meditando nessa palavra, eu vou dar um exemplo meio estranho, mas foi a maneira que Deus me ministrou. Nesse tempo que eu estou fazendo nessa reeducação alimentar, comprando bastante verdura e legumes, tem um dos legumes, que é o alface, que eu gosto de comprar, que eu gosto de comer. E quando você vai no mercado e vê aquele ramalhete, parece uma flor tão bonito, viçoso, verdinho, eu gosto daquela alface crespinha que parece toda ondulada. Eu acho lindo. Eu vibro quando eu chego no mercado e ela está lá bem verdinha. E eu trago, me arredata, coloco ali dentro da geladeira, ela viçosa, bonita, pronta para servir o propósito dela, que é alimentar. Só que os dias passam. E os dias passaram, depois que eu tinha comprado uma alface uma certa semana, e eu disse, hoje eu vou comer salada. E quando eu abri a geladeira para pegar minha alface, ela estava murcha. Eu digo, nossa, que diferença. Murchou. A frieza da geladeira não foi boa para ela. Ela murchou. E agora eu faço. Vou jogar não, vou tentar aproveitar. Aí eu inventei, eu peguei uma bacia, né, de água grande, peguei as folhas uma por uma, lavei novamente e coloquei dentro da água. E deixei ali até a hora do almoço. Aquelas folhas de alface, quando eu voltei para ver o que é que eu poderia salvar ali, elas estavam completamente viçosas novamente, crocantes novamente, verdes novamente. Eita, que alegria eu fiquei, porque minhas alfaces tinham revivido. E naquela minha alegria, Deus começou a ministrar o meu coração.
Deus fala para mim que nós fomos comprados também por um preço. E um preço alto. E o que ele fez na nossa vida, e a maneira que ele trabalhou na nossa vida, e o Espírito Santo de Deus na nossa vida, existe o propósito de servir de alimento para que outros venham também a conhecer Jesus. Mas quando nós deixamos ela muito tempo fechada, e quando nós estamos muito tempo sem nada fazer, como minha alface estava na geladeira, a gente vai perdendo o vício. A gente vai perdendo a vida, a gente vai esfriando. Mas nesses momentos, o que Deus mais quer é que a gente possa mergulhar novamente nas águas dele. É que a gente possa mergulhar novamente na sua presença. É que a gente mergulhe novamente no Espírito Santo e fique lá completamente submerso daquilo que ele é para nós, da vida que ele trouxe para nós, porque é a garantia dele de que todo aquele que o buscar, ele vai responder, ele vai trazer e vai fluir vida novamente para nós, e nós vamos encontrar esse vício novamente, e vamos estar prontos de novo a servir de alimento, a alimentar multidões, porque esse é o propósito, esse é o querer, e esse é o realizar de Deus nas nossas vidas. Tudo que ele fez, tudo que ele manifestou em nós, o propósito é chegarmos a ele, adorar ele, amar ele em todas as coisas e acima de todas as coisas. E ser canal de amor para o nosso próximo, como a si mesmo. O que Deus quer de nossas vidas não é mais nada que isso. E se você às vezes pensa assim, olha, eu não estou fazendo nada, porque eu estou esperando a vontade, eu estou esperando Deus efetuar em mim o querer, eu estou esperando Deus efetuar em mim o agir, o realizar. É hora de você olhar para trás e ver o que você já fez nesse querer e nesse realizar, porque ele não é para o futuro. O querer e o realizar de Deus nós vivemos hoje, no presente. Quando nós intercedemos por alguém, é o querer e realizar de Deus, porque a sua palavra manda orar. Quando nós ajudamos alguém, é o querer e o realizar de Deus nas nossas vidas, porque Deus manda socorrer o que está aflito. Quando nós ministramos a uma vida, enviamos uma mensagem dessa, que tem essas mensagens que vocês têm pregado aqui, ministrado aqui na plataforma, que tem chegado em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, nas cidades, já chegou até no exterior, e pessoas têm sido tocadas pela palavra que Deus tem ministrado aqui. Isto é o querer e o realizar de Deus hoje nas nossas vidas. Quando você recebe um pedido de oração de alguém que está enfermo e você se compadece e ora para que Deus cure esta pessoa, isso é o querer e o realizar de Deus efetuados nas nossas vidas. Quando cada noite você escolhe vir aqui nessa plataforma, buscar a presença do Senhor, ouvir a sua voz, se edificar e crescer, isso é você responder ao querer e o realizar de Deus. Então, a gente não pode mais pensar que o querer, o realizar e o efetuar de Deus é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que compreender que esse evangelho é simples e que a gente tem vivenciado ele. E caminhar como Paulo caminhou. E como ele fala aqui, ó, no capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que é aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a obra em nós vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a obra na tua vida, ele continua trabalhando dia após dia, desde o dia que você aceitou a seguir seus passos, renunciou seus direitos, se abriu para o reino do Senhor. Ele continua te moldando, transformando.
acrescentando da sua presença em ti, dia após dia, até a vinda de Cristo. A obra em nós não está completa. Não ache que você não tem mais o que aprender, o que fazer, o que realizar, que você está perdido. Porque Deus, ele continua agindo na nossa vida dia após dia, até a chegada de Cristo em nós. Dia após dia, vivemos o querer e o realizar de Deus. A gente só precisa se aperceber disso. Que o Senhor nos abençoe. Terminando por aqui.